Estamos iniciando este culto maravilhoso na família, de celebração ao Senhor, o culto de Páscoa. Esse dia lindo que o Senhor preparou para nós, nesse domingo maravilhoso, onde as famílias estão se reunindo para celebrar ao Senhor, uma vez que nesse momento que nós estamos passando, nós não podemos nos reunir nos templos, mas nós temos a liberdade de nos reunirmos em nossas casas. Então aqui está a nossa família para prestar homenagens ao Senhor Todo-Poderoso, prestar homenagens a Jesus de Nazaré, o nosso bom pastor, o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus que se entregou em nosso lugar e se entregou por nós. Nós vamos cantar agora um louvor ao Senhor. Estamos todos aqui só para louvar ao Senhor, novamente aqui em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Estamos todos aqui só para louvar ao Senhor. Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos permite reunirmos aqui em nossa casa para prestarmos homenagens ao Senhor neste culto. Que o Senhor receba como um cheiro suave, como um aroma agradável. Ó Senhor, fala ao nosso coração também. Que o Senhor esteja nos dirigindo em todos os momentos desse culto. E que nós que estamos aqui reunidos, possamos, Senhor Deus, aprender a Tua palavra e louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Senhor, nós te pedimos por aqueles que não têm a oportunidade de fazer como nós, por várias circunstâncias, ó Pai, por momentos de tristeza por quais estejam passando, alguns que estão em hospitais, ó Pai, clamando pelos seus entes queridos, e outros internados por conta dessa doença que se espalhou pelo mundo e pelo Brasil. Mas nós te pedimos misericórdia. Tem misericórdia do povo, Senhor. Não somente daqueles que amam ao Senhor, mas de toda a nação e de todos os países, ó Pai. Tem misericórdia daqueles que estão internados nos hospitais. Que o Senhor entre com providência, livrando-os desse mal, ó Pai Celestial. Quanto a nós que servimos ao Senhor, nos fortaleça, nos proteja, nos livre de todo o mal. E que agora, Senhor Deus, nessa celebração, o Senhor se agrade de nós, onde estaremos participando do momento de lembrança da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que oramos agradecidos. Amém. Amém. Vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Não existe nada melhor. Isso é o que eu Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser
ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Maravilhoso. Não existe nada melhor mesmo do que sermos amigos de Deus. O Senhor Jesus disse que nós somos amigos dele. Não os chamarei mais de servos, mas de amigos. Jesus é o nosso amigo, nós somos amigos do Senhor. E isso é maravilhoso. Nós vamos refletir na palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11. Hoje teremos a celebração da ceia em família, assim como muitas famílias têm feito a celebração da ceia. Hoje nós lembrando da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Podemos ver aqui a orientação do apóstolo Paulo no capítulo 11, no versículo 23 em diante. Eu vou estar lendo e vocês vão estar seguindo esta leitura. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntardes para comer, esperai uns pelos outros. E se algum tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos reunais para condenação vossa. E as demais coisas eu as ordenarei quando for. Aqui o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto, o que estava acontecendo? Havia um costume na igreja primitiva, e a igreja de Corinto praticava esse costume, que era o culto e a ceia do amor, né? Ou a ceia ágape, certo? Ou a festa ágape, ou do ágape. E essa festa era bem interessante. As pessoas levavam de suas casas para se reunirem em um salão o alimento. Então eles levavam os alimentos para que todos pudessem comer. E aquela festa era muito interessante, muito bonita. No entanto, o que estava acontecendo? Os coríntios estavam fazendo algo que desagradou ao Senhor de uma forma muito forte. Existiam pessoas que tinham recursos financeiros. Essas pessoas levavam bastante coisa. Levavam a bebida, levavam a comida. E outras pessoas que eram mais pobres, elas não conseguiam levar o alimento para aquela festa do amor ágape.
E aqueles que tinham mais condição financeira desprezavam aqueles que não tinham muitas condições financeiras. Ou seja, eles desprezavam as pessoas mais pobres. Com isso, uns se empanturravam, comiam aquilo que podiam e outros ficavam só olhando com fome. E isso chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo, que escreveu na carta que não era essa a atitude que a igreja de Jesus tinha que ter. Por isso, Paulo orienta aos coríntios para que eles pudessem agir de forma correta, certo? Depois de um tempo, essa festa do amor agape, ela foi sendo deixada de lado. E iniciou-se uma prática da celebração da ceia muito mais simples que essa ceia que nós participamos. Ou seja, o pão e o suco de uva, certo? As igrejas começaram a praticar a celebração da ceia de forma bem simplificada. Somente o pão e o suco de uva. O pão relembrando o corpo de Cristo e o suco de uva relembrando o sangue de Jesus derramado na cruz, certo? E nós praticamos dessa forma. Durante o tempo, o que foi acontecendo? Vieram com vários pensamentos teológicos a respeito da celebração da ceia. Por exemplo, os católicos acreditam que quando eles estão participando da Eucaristia, que é a celebração da ceia deles, o pão se transforma em carne quando as pessoas estão comendo a hóstia é o pão deles. Transforma em carne. E eles acreditam que o suco de uva se transforma no sangue de Jesus quando eles estão participando da Eucaristia ou da ceia. Tá? No entanto, somente na religião católica, somente o padre que toma o cálice e as pessoas comem a hóstia. Os luteranos, eles Lutero criou uma alternativa, falando não, o pão não se transforma na carne de Jesus, nem o suco também não se transforma, tá? Mas, quando a pessoa comer o pão, aquele pão vai consubstanciar, não vai se transformar, mas é como você estivesse comendo a carne de Cristo. Tá? Os luteranos pensam dessa forma. E o cálice de uva, quando a pessoa tomasse, era como ele estivesse tomando o sangue de Cristo, certo? Então, isso é chamado de consubstanciação, certo? Os reformados, que é um outro grupo de pessoas de igreja, tá? Igreja evangélica, os reformados, eles falam sobre a presença mística de Jesus no momento da celebração da ceia. Então, para as pessoas, os calvinistas reformados, no momento em que você está participando da celebração da ceia, Jesus misticamente está presente nesse momento, certo? E nós, batistas e outras denominações evangélicas, seguimos o memorial. O que seria o memorial? Quando nós estamos participando da celebração da ceia, o pão nos faz lembrar do corpo de Cristo pregado na cruz do Calvário. E o cálice de uva, o suco de uva, nos faz lembrar o sangue de Jesus derramado na cruz. Então nós fazemos isso em memória do Senhor Jesus, lembrando daquilo, porque Jesus disse: em memória de mim, pratiquem a celebração da ceia. Jesus, inclusive, ele falou para os discípulos que ele não tomaria mais do suco de uva, do fruto da vide, até que ele venha, no dia em que ele voltar para nos buscar, nós participaremos com Jesus de uma grande celebração da ceia. E naquele dia, Jesus tomará do suco de uva. Ele disse: só tomarei outra vez quando voltar para buscar vocês. Certo? Aqui o apóstolo Paulo, ele
fala, eu recebi do Senhor, ou seja, Jesus deu orientações para o apóstolo Paulo, para ele passar para a igreja. Tá? Havendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Quando Jesus terminou de cear, porque a ceia, vocês têm que lembrar o seguinte, a ceia era uma celebração, era uma alimentação. Quando Jesus estava na ceia com os discípulos, ele mandou assar um cordeirinho e os discípulos comeram do cordeirinho, comeram da comida, então era uma celebração, era um jantar, certo? Depois de cear, é que Jesus pegou o pão e partiu e distribuiu para os discípulos. E é exatamente essa parte da ceia que nós fazemos, praticamos. Jesus disse que o pão representa o corpo dele. E Jesus disse que o cálice de uva representa o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Aqui o apóstolo Paulo também recebeu maiores orientações de Jesus. Jesus orientou a Paulo de que somente poderia participar da celebração da ceia pessoas que discernissem o corpo e o sangue de Jesus. Pessoas que não entendem, não compreendem o significado disso. Ou seja, a pessoa que não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, ela não pode participar da celebração da ceia. E nós, batistas e outros ramos evangélicos, outras denominações evangélicas, também utilizamos de um outro momento, que seria o quê? Somente participa da celebração da ceia a pessoa que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador e que mostrou e demonstrou isso publicamente. De que forma? Através do batismo, certo? Então a pessoa que publicamente demonstrou a sua fé no Senhor Jesus, sendo batizada, ela está apta a participar da celebração da ceia do Senhor. Esta é uma tradição nossa, certo? Aí vocês podem perguntar, mas se a pessoa creu em Jesus como único e suficiente Salvador, ela não pode participar da celebração da ceia? Teoricamente pode. No entanto, como é uma prática nossa de que a pessoa tem que publicamente demonstrar isso diante da igreja, certo? Mostrar a sua fé diante da igreja, então por isso que nós reservamos para as pessoas que creram e foram batizadas, certo? Essa é uma regra. Quem não compreende de jeito nenhum o significado da morte e ressurreição de Jesus não pode participar da celebração da ceia de jeito nenhum. Por quê? Porque aqui está dizendo, de modo que, versículo 27, qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Uma pessoa indigna é aquela que não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, que ainda não crê em Jesus como Senhor e Salvador. Ela é indigna de participar da celebração da ceia do Senhor. E se essa pessoa participar, ela está participando para a própria condenação, porque não entendeu o significado da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo diz, porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. E ainda afirma ainda, por causa disso há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Ou seja, muitos até morreram por participar da celebração da ceia indignamente. Tá? Tal era a seriedade desse ato, que é a celebração da ceia do Senhor. Paulo aqui também fala que nós devemos nos a nós mesmos. Examinai o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, nós mesmo crendo no Senhor Jesus Cristo, mesmo tendo um compromisso com o Senhor, sendo batizados, nós temos que andar direito diante do Senhor e diante das pessoas. Existem pessoas, eu
cria em Jesus como Senhor e Salvador, durante um tempo estava lá junto com a igreja, estava firme no caminho do Senhor, mas de repente, por conta de várias situações, acabou abandonando a igreja do Senhor, não tem mais comunhão com a igreja de Jesus Cristo, foi lá para o mundo, começou a fazer um monte de coisa errada, coisas que desagradam a Deus, coisas terríveis, abandonou a fé praticamente, se tornaram mentirosos, sujos, sem uma vida digna, uma vida honrada. E de repente, em determinado momento, a pessoa se vê em um local onde estão celebrando a ceia do Senhor. Vocês acham que essa pessoa deveria participar ou não? Não. Por quê? Porque ele negou o sangue de Jesus que o purificou de todo o pecado. Se envolveu com aquilo que não presta. É necessário que ele faça uma reflexão, que ele peça perdão em primeiro lugar ao Senhor, que ele valorize o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e que após ele reconhecer que ele errou, que ele estava fazendo coisas que desagradavam a Deus, ele se arrependeu, não apenas falou da boca para fora, mas se arrependeu totalmente, depois que ele se examinou a si mesmo, ele pode voltar à comunhão com a igreja do Senhor Jesus e participar novamente. Mas, em primeiro lugar, ele tem que lembrar de tudo que Jesus fez por ele e valorizar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Infelizmente, tem muita gente que andava no caminho do Senhor, mas que hoje está longe do caminho do Senhor e não merece participar da celebração da ceia, até que se arrependa e volte para o caminho do Senhor. Então, a Bíblia diz que nós devemos nos examinar nós mesmos, certo? E é isso que nós faremos agora. Nós vamos nos examinar, cada um de nós em particular, porque o Senhor, Ele sonda os corações, Ele vê a intenção do coração. Por isso, nesse momento, nós vamos ter um pequeno momento de silêncio, onde cada um de nós vai fazer a oração pessoal e vamos nos apresentar diante do Senhor. Vamos lá? Te louvo, Senhor, porque sei que o Senhor sonda os nossos corações. Veja se há algum caminho mau e nos afasta desse caminho, Senhor. Esquadrinhe nosso coração e nos faça dignos de participar desse momento tão maravilhoso e sublime que é a celebração da ceia do Senhor. Que nós possamos honrar esse momento, ó Pai. Que o Senhor esteja nesse momento visitando aqueles que estão afastados dos teus caminhos. E que o Teu Espírito Santo esteja tocando naqueles que verdadeiramente foram convertidos e aceitaram a Ti há muito tempo e que se desviaram, Senhor. Traga-os de volta ao convívio do Teu aprisco, ó Senhor. Só o Senhor pode fazer isso através do Teu Espírito Santo. E em nome de Jesus, nós Te agradecemos para podermos participar dignamente. Em nome do Senhor. Amém. Então, nesse momento, então, nós vamos participar da celebração da ceia do Senhor. Ele exaltado, não é isso? Vamos cantar outra, depois eu vou cantar essa. Aí a Luísa. Ele exaltado. A Louise vai estar nesse momento nos auxiliando, distribuindo o pão e o cálice. Uma vez que ela, mesmo convertida ao Senhor, ainda falta a segunda parte, que é exatamente ser batizada. Em breve ela vai ser batizada. E ela compreende isso, por isso ela vai estar nos ajudando aqui nesse momento, servindo a ceia do Senhor para nós.
Não, você pode seguir. Álcool. Quem quer cantar? Exaltado o Rei, exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Rei exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Ele exaltado, o Senhor exaltado. O apóstolo Paulo, então, escreveu aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e diz: esse é o meu corpo, que por vós é entregue. Fazer isso em memória de mim. Então vamos comer do pão em memória do Senhor Jesus. Depois de cear, havendo dado graças, partiu o pão, entregou e semelhantemente também tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, vamos tomar do cálice. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cantar um louvor de adoração ao Senhor nesse momento, que diz assim, que Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas nós fomos sarados. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si
as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Só Jesus é o merecedor de receber toda a honra e toda a glória. A Deus toda glória, a Jesus maravilhoso toda a honra, ao Espírito Santo Consolador que está entre nós também. Que nós possamos a cada dia nos lembrar que o Senhor pagou um alto preço por nós. Que possamos valorizar o sacrifício de Jesus na cruz. E possamos também nos lembrar que Jesus voltará, Jesus virá, e Ele virá para nos buscar. E naquele dia maravilhoso, quando as trombetas tocarem, quando o Senhor convocar os seus anjos para buscarem o seu povo, nós viveremos eternamente com o Senhor Jesus e participaremos daquela ceia maravilhosa em que Jesus prometeu